O livro de Gênesis, a Bíblia, começa com o seguinte versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Obviamente vocês sabem que a ciência acredita que o nosso universo tem em torno de 15 bilhões de anos. Quantos já sabiam disso? Como é que eles podem dizer isso? Como é que eles podem avaliar isso? Bom, em primeiro lugar, quantos aqui já ouviram falar do Big Bang? A ciência diz que o universo está se expandindo. Ora, se ele está se expandindo, se nós pudéssemos retroceder, o universo começaria a encolher até chegar a um ponto inicial, onde toda a massa do universo estava num ponto, concentrado. E por alguma razão que eles desconhecem, em algum momento, aquela massa extraordinariamente grande, concentrada, explodiu. E com a explosão, que eles chamam de Big Bang, boom, nasceram as estrelas, as constelações, e o universo começou a se expandir. Eles conseguem medir, inclusive, a velocidade que o universo está se expandindo. Ora, se você tem a distância e você tem a velocidade, falta o quê? O tempo. Você descobre o tempo com essas duas vertentes. Mas o que eles não respondem é: e antes desse Big Bang? Quem deu o pontapé? Quem estava por detrás? Quem criou a massa desse universo? Quem criou a energia? A ciência não responde, mas a Bíblia responde. A Bíblia diz que no princípio Deus criou todas as coisas, amém? Os céus, e quando fala dos céus, fala de todo o universo, e a terra, esse planeta insignificante no qual vivemos. Bom, gente, uma coisa que é muito importante vocês entenderem: eles nos ridicularizam, riam da gente, porque a gente crê na existência de um Deus que criou as leis, criou todas as coisas, e um Deus que controla isso. Eles acreditam que tudo veio do acaso. Outra coisa também que muito se discute é: há quanto tempo Deus criou o universo? Eles dizem em torno de 15 bilhões. E quando você lê o relato da Bíblia, aparentemente Deus criou todas as coisas em 7 dias. Antes da gente discutir, eu não vou dogmatizar e trazer uma resposta única. Vou te falar de algumas possibilidades. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantos aqui já ouviram falar da teoria da relatividade? Quem criou essa teoria? Alguém sabe? Albert Einstein, em 1905. Agora, o que ele de fato trouxe de novo para a ciência quando ele trouxe essa teoria? Ele disse o seguinte: que distância, massa, velocidade e tempo são relativos aos olhos do observador. Você certamente já viu essa teoria da relatividade em algum dos filmes aí de ficção, né? Por exemplo, quantos aqui já assistiram algum filme que fala da máquina do tempo? Eu vou explicar para vocês basicamente o que é a teoria da relatividade. O Einstein, ele descobriu que o espaço e o tempo, ele usa como um único elemento, estão diretamente ligados à velocidade. E para provar isso, o que ele fez? Ele pegou 2 relógios atômicos extremamente precisos, que têm a precisão de 1 bilionésimo de segundo a cada 1 milhão de anos. Tremendamente preciso. Um deles estava no nível do mar, e o outro foi colocado num avião, na época,
que ele trouxe a relatividade, ainda não tinha o avião, mas muitos anos mais tarde isso foi testado, né, a teoria dele, não foi nem por ele, um avião voando muito rapidamente. E o que eles perceberam? Que o relógio que estava no avião correu mais rápido do que aquele que estava na terra. E aí ele provou que quanto mais próximo a gente viaja da velocidade da luz, menos o tempo passa. Estão entendendo? Estou parecendo um professor de cursinho, né? Dá para entender ou não? Em qualquer livro de física você vai ver uma ilustração que é muito inteligente. Suponha que dois irmãos gêmeos, tem algum gêmeo aqui? Mas estão aqui os gêmeos ou não? Então vem aqui os gêmeos. Quantos anos vocês têm? 15. 15 você? 15. Vem cá. Eles são a cara do outro, né? Não dá nem para explicar por quê. Você chama como? Olavo. Vitória. Vamos supor que o Olavo fosse entrar num foguete que viajasse na metade da velocidade da luz e fosse para a primeira estrela depois do Sol, chama Alfa Centaurus. Para vocês terem uma ideia, ela está a 4,5 anos-luz daqui da Terra. Vocês sabem o que é um ano-luz? É o tempo que alguém leva para chegar na velocidade da luz. Você está viajando na velocidade da luz, é o tempo que você demora para chegar no lugar. Por exemplo, se Alfa Centaurus está a 4,5 anos-luz, significa que se você viajasse até lá, na velocidade da luz, você ia demorar 4,5 anos. Tudo bem até aqui? Mas ele não vai estar viajando na velocidade da luz, ele vai na metade da velocidade da luz. Então, quantos anos ele vai demorar para chegar lá? 9 anos. E para ir e voltar? 18 anos. Então, a viagem do Olavo é uma viagem de 18 anos. Os cientistas mostram, fazendo cálculos, que quando o Olavo voltar para a Terra, 18 anos depois, ele estará 2 anos e meio mais jovem do que a Vitória. Sendo gêmeos. Uma salva de palmas para esses dois jovens lindos aqui. Entenderam o conceito? Mas pastor, o que você está dizendo? O que isso tem a ver com a criação, com os 7 dias da criação? Há um cientista que ele diz o seguinte, que dentro da visão temporal de quem está aqui na Terra, o mundo pode ter sido criado e o universo está de fato expandindo há bilhões de anos. Mas sob a ótica de Deus, atemporal, 7 dias. Entenderam ou não? Por quê? Porque o tempo é relativo à velocidade de quem viaja. E ele diz literalmente, obviamente ele é um cientista cristão, que ele, nas contas dele, 6 dias dos anos-luz dá os bilhões de anos da Terra. Então, essa é uma das teorias. Mas há uma outra teoria também. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. No hebraico é Ve'haaretz tohu vaborro. A tradução desse versículo 2 seria melhor traduzida da seguinte maneira: e a terra se tornou um caos. Espera lá. Como é que Deus cria todas as coisas e depois vira um caos?
O que aconteceu entre o versículo 1 e o 3? Aí vem os teólogos e dizem que o caos foi causado pela batalha de Lúcifer e os seus anjos com os anjos de Deus. E esta batalha foi um cataclisma universal. E literalmente, o universo que existiu foi abalado. A partir do versículo 3, a gente começa a ler. E a terra era sem forma e vazia, né? O 2 ainda, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois que Deus vence a batalha, o Espírito de Deus começa a agir novamente para recriar o que tinha sido criado no versículo 1. E aí, disse Deus, haja luz. É interessante, porque ele não está dizendo, eu crio a luz. Mas ele está dizendo, haja luz. Ou seja, e aí os cientistas cristãos dizem que este abismo e esta trevas que havia sobre a terra, na verdade, era por conta da grande concentração de gases que estava ao redor da terra, e a luz não passava. E após esta interferência de Deus, a luz atravessou a nossa atmosfera, e aí o processo criativo aconteceu. Mas a verdade é o seguinte, qual é a inferência disso? Qual é o resultado disso? Por que eu estou falando isso tudo? Porque alguns teólogos afirmam que a criação de Gênesis 1:1 aconteceu há milhões de anos atrás. Quando houve a rebelião de Satanás, de Lúcifer, houve um hiato. Essa tem uma teoria chamada de teoria do hiato. E esse hiato permitiu que houvesse milhões e milhões de anos. Alguns chegam a afirmar que os dinossauros, que outras criaturas extintas, faziam parte desta primeira criação. E que a partir do versículo 3, Deus começa a recriar a terra, e aí então todos os animais, inclusive os seres humanos, fazem parte desta segunda criação. Essa é uma teoria largamente defendida por muitos teólogos, chamado teoria do gap. Gap é abismo. Que abismo é esse? Entre o versículo 1 e o versículo 3, quando tudo começa a ser criado de novo, houve um hiato por conta da rebelião de Lúcifer. Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês é que o livro de Gênesis, ainda que não tenha sido escrito para ter um propósito de criar uma metodologia científica para falar da criação, a metodologia do livro de Gênesis é perfeita. Quando você estuda na ciência a metodologia, você vai ver que o livro de Gênesis, a Bíblia, na verdade são 25 relatos da criação. É altamente verdadeira, veraz, cheia de acuracidade, de precisão, que um homem jamais poderia escrever e entender há 3.000 e tantos anos atrás. Porque o livro de Gênesis foi escrito por volta do ano 1500 a.C. Nós estamos falando de 3.500 anos atrás. Amém? Então agora vamos discutir um pouco filosoficamente. A Bíblia diz assim, no princípio Deus, diga assim, o universo foi criado por Deus e não pelo acaso. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então, o ateísmo é o erro, porque lá no princípio não era uma massa inerte que explodiu por acaso. Alguns até dizem, pode ter acontecido isso, mas quem estava por trás disso era Deus. Sim? Quando um ateu vier falar para você do Big Bang, você pergunta para ele, e antes da explosão, o que havia? A energia, massa,
Mas quem criou a energia? Tem que haver um Deus, sim ou não? O politeísmo também é um erro, porque no princípio Deus e não deuses. Faz sentido? Porque existem religiões que acreditam em muitos deuses. O panteísmo, quem aqui já ouviu falar de panteísmo? O panteísmo diz que tudo é Deus. Você pisou numa formiga e fala, ih, pisei no pé de Deus. O panteísmo é um erro. Porque Deus existia independente da matéria. Deus não é a matéria. Deus criou a matéria. O panteísmo diz que você é Deus. Você é parte desse cosmos universal que é Deus. Não, Deus criou essas coisas. O materialismo é um erro, porque Deus fez a matéria e não é composto por ela. O fatalismo é um erro, porque o fatalismo acredita que as coisas acontecem porque tem que acontecer. E a Bíblia diz que as coisas acontecem porque Deus quis que elas acontecessem. Amém? Você não é resultado do acaso. Você é resultado da direção de Deus. Amém? Então Deus criou os céus e a terra. Não sabemos se de fato foram 7 dias, porque existe uma outra teoria que diz o seguinte: os 7 dias da criação depois não tem absolutamente nada a ver com Gênesis 1:1. E portanto, a segunda criação é que de fato foram 7 dias. Mas é interessante quando vocês leem a Bíblia, você vê que cada dia da criação tem lá, e houve tarde e houve manhã, sim ou não? Então as pessoas falam, não, é um período de 24 horas. Quantos aqui Deus acha que Deus podia criar a terra em 7 dias? Pode ou não pode? Mas tem que? Não. Quando você lê o texto bíblico, a palavra dia lá, Yom, refere-se mesmo a 24 horas. Mas no final do período, quando o texto diz assim, e viu Deus que tudo o que criou era bom, e o texto no português está, quando criou os céus e a terra. Mas no hebraico é Be-Yom, no dia que criou os céus e a terra. Então, pera lá, agora ele está falando do período inteiro usando a palavra Yom. Então, necessariamente, não tem que ser 24 horas. A palavra dia ali pode se referir a um período de tempo. Então, ninguém vai perder a salvação se acreditar que a terra foi criada num período muito maior do que 7 dias. Mas Deus pode ter criado em 7? Sim ou não? Sim. Mas criou? Não sabemos. Há cristãos verdadeiros que creem que sim, e outros que não. E tanto aqueles que estão de um lado, quanto aqueles que estão de outro lado, são cristãos verdadeiros e muitos cientistas verdadeiros. Agora, o que você precisa entender é que quando a ciência chama uma teoria de teoria, é porque ela não foi comprovada. E uma das coisas que você precisa saber, que o evolucionismo é teoria. Porque o que diz o evolucionismo? Que Deus não criou nada, que todos os seres vivos vieram de um coacervado, um caldo químico. E por conta dos raios, por conta da eletricidade ali desferida, de repente os elementos químicos começaram a se ligar até que houvesse a formação do primeiro organismo vivo unicelular. Não é isso que vocês aprenderam? E a partir daí, a partir dos bilhões de anos, foi havendo evolução. Uma evolução aleatória que aconteceu por acaso. Agora, qual é a falha nessa teoria? Se houve evolução, não teria que estar evoluindo também? Você não teria que continuar tendo seres
que estivessem evoluindo de uma espécie para outra e que você pudesse avaliar o código genético, o DNA, e dizer, esse aqui é parte de réptil, parte de anfíbio. Sim ou não? Vocês já viram falar do elo perdido? O elo perdido é porque Darwin acreditava que algum dia ele fosse encontrar um fóssil ou um ser vivo que, quando analisasse aquele ser vivo, ele fosse um elo entre duas espécies. Então, meu querido, nunca foi encontrado. E eu te digo mais, nunca será encontrado. Porque a Bíblia diz que Deus criou cada um dos seres segundo a sua espécie. Há um cientista chamado Richard Dawkins, quando já ouviram falar dele? Esse é o considerado o maior ateu, o cara que mais defende o ateísmo. Um dia ele estava na BBC de Londres e ele começou a tirar sarro nos crentes. Esses crentes são tudo ignorantes. Se você perguntar para eles, eles não sabem nem o nome dos evangelhos. Dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o entrevistador virou para ele e falou assim, o Dawkins, Dr. Dawkins, me fala uma coisa. Qual é o livro que mudou a sua vida, que lhe fez ser efetivamente ateísta? Ele falou, A Origem da Espécie de Charles Darwin. Ah, é mesmo? O senhor foi transformado por causa desse livro? Fui transformado por causa desse livro. Aí o cara falou assim, mas o nome desse livro é um nome bem comprido, né? Tem outras coisas. O senhor podia me dizer qual é o nome dele? Aí ele falou assim, realmente é um nome comprido. E começou a origem das espécies, tinha tirado o sarro nos crentes que não sabiam o nome do livro, dos 4 livros do Novo Testamento. Aí ele começou, oh my God, qual é o nome? Oh meu Deus. Vocês vejam como Deus é soberano? Deus é tão soberano que o camarada que diz ser ateu, ele quando vai recitar o nome do livro que o fez ser ateu, ele clama o nome de Deus. Isso está gravado. Então, não se envergonhe. Não existe prova científica alguma de que haja evolução. Você não tem ninguém que continua em processo de evolução. Simplesmente porque a Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. A maneira como Ele fez, se aconteceu em 7 dias literais, ou se foi um tempo muito acima, nós não temos efetivamente como saber. Mas o importante é a gente saber que foi Ele que criou. Foi Ele quem determinou. E eu quero dar aqui algumas ilustrações para você ter uma ideia do tamanho do seu Deus. Imagine você, eu preciso da tua atenção porque você vai ter que fazer contas aqui comigo. Imagine você que a distância entre a Terra e o Sol, que é de 93 milhões de milhas, por volta de 150 milhões de quilômetros. Imagine que isso fosse uma folha de papel sulfite. Porque é tão grande as distâncias que se eu não fizer comparação assim, você não vai entender. Então a distância entre a Terra e o Sol fosse como uma folha de papel sulfite. É longe, né? 150 milhões de quilômetros. Vocês acham que é longe? Vocês sabem quanto tempo a luz demora para percorrer essa distância? 8 minutos. A primeira estrela depois do Sol, como eu disse a vocês, Alfa Centauro, está a 4,42 anos-luz. A Terra, a luz para percorrer do Sol na Terra, 8 minutos. Da primeira estrela depois, Alfa Centauros, 4,42 anos. 4 anos e meio, como a gente fez ali na viagem daquele jovem. Se a gente fosse colocar isso numa folha de papel,
seria uma pilha de 24 metros. Isso aqui é a Terra até o Sol. Até a primeira estrela depois, uma pilha de 24 metros. Quantos sabem em que galáxia que nós estamos? Via Láctea. Via Láctea. Vocês sabem qual que é a distância da Via Láctea? 500 quilômetros. Se a gente comparar com uma pilha de papel. Esse é o tamanho do seu Deus. Você não tem noção. Isso aqui é da Terra ao Sol. 24 metros é até a primeira estrela. Para percorrer uma galáxia, 500 quilômetros. De pilhas de papel. Daqui no Rio de Janeiro. Está dando para entender ou não? Como é que você está se sentindo? O cara, quando eu penso nisso, eu falo, eu sou menor do que uma formiga. É por isso que a Bíblia diz que nós somos pó. E ainda assim Deus conhece o seu nome, sabe todos os dias da sua vida, sabe o dia que você vai casar, sabe o dia que você vai morrer, sabe todas as gerações. Porque esse Deus tão poderoso, Ele está nos olhando de uma dimensão diferente, da dimensão da eternidade. Amém? Agora vocês sabem quantas galáxias existem? Em 1980, os cientistas diziam que tinham 1 bilhão de galáxias. Sabe quanto eles dizem hoje? 100 bilhões de galáxias. Não dá nem para pensar, né? A nossa galáxia seria aquela pilha de 500 quilômetros. Uma galáxia. E 100 bilhões de galáxias. E eles calculam que, em média, cada galáxia tem 100 bilhões de estrelas. Olha para a pessoa do teu lado e fala, não dá nem para imaginar o que esse pastor está falando. Não é tremendo saber que isso tudo aconteceu pelo poder, pelo desejo, pela vontade, pela sabedoria de um Deus que nos ama, conhece a gente pelo nome. Isso os cientistas não conseguem explicar. Sabe, gente, 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea, que é a nossa galáxia. Agora, entre as muitas estrelas que existem, você sabia que o nosso Sol é uma estrela de dimensão média? Média em quê? Média em tamanho, o Sol não é das maiores estrelas, em temperatura, em brilho. Eu vou dar uma perspectiva aqui para vocês. Rigel, uma estrela conhecida pelos cientistas, é 15 mil vezes mais brilhante que o Sol. E proporcionalmente mais quente. Antares, que é uma estrela de primeira grandeza, é 36 milhões de vezes maior do que o Sol. Eu vou dar alguns dados para vocês. Quantos aqui sabem que o Sol é incrivelmente quente? Sim ou não? Eu vou dizer para vocês o quanto quente é. Você sabe que tipo de energia que existe no Sol? É energia de fusão atômica. Quem já ouviu falar de fusão atômica? O Sol, basicamente, a energia do Sol é porque os átomos de hidrogênio, eles vibram com uma velocidade extraordinária e eles se chocam. E quando hidrogênio se funde a hidrogênio, cria-se o hélio. O elemento hélio, na sua tabela periódica, que número que é atômico? 2. Hidrogênio é 1. Aula de cursinho para os meus queridos. Quem vai fazer vestibular esse ano? Se alguém perguntar para você o que é a palavra, por que hélio? Porque a palavra
hélio é sol no grego. Bom, vocês querem saber o quanto de energia tem o sol, gente? Quem aqui tem uma caneta Bic? A ponta da caneta Bic é pequenininha, né? Se você pegar a energia contida nesse espaço, na ponta da cabeça da caneta Bic, em Manaus, São Paulo seria incinerada instantaneamente. Entenderam ou não? Porque você recebe a luz do sol, você fica se banhando e fala, ai, eu quero pegar um bronze. Se nós pudéssemos pegar a energia contida num espaço do sol do tamanho da ponta dessa caneta, do sol, e aproximássemos de nós lá em Manaus, a cidade de São Paulo seria incinerada. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, você não sabia, mas você é insignificante. E nós estamos falando de uma estrela, gente, que é 36 milhões de vezes menor do que uma outra. Você está entendendo o tamanho do teu Deus? Olha para a pessoa do teu lado e diga, o teu Deus é extraordinariamente poderoso. Querido, no interior do Sol, a temperatura é 16 milhões de graus Celsius. É bem quente, né? Outro dado que os cientistas descobriram. A energia irradiada do Sol, em 1 segundo, é muito mais do que toda a energia gasta aqui na Terra desde a sua criação. Você quer saber o tamanho do seu universo? Como é que a gente mede as coisas? Metro, jardas, tem várias medidas, né? Quem aqui tem mais de 1,80 m? Vocês são altos, para mim vocês são altos. Quem aqui tem menos de 1,70 m? Para mim vocês são baixos. Tudo é relativo, né? Relativo para quem olha. Mas eu quero que você saiba que a medida da distância das galáxias se dá em quiloparsec. Quem vai sair daqui vai sair bom para fazer vestibular de física. Quiloparsec. Bom, quilo vocês sabem que vale o quê? Quando você vê alguma coisa, K, alguma coisa. O K vale pelo quê? 1000. E parsec, o que é parsec? É a distância de 3,6 anos-luz. Então, como é que se mede uma galáxia? Se mede em 1000 vezes 3,26 anos-luz. A Via Láctea, queridos, a Via Láctea tem 3 quiloparsecs. Isso significa que a luz demora 9.780 anos para atravessar a Via Láctea. Uma das 100 bilhões de galáxias. Dá para entender que nós somos nada? A luz, que é a coisa mais rápida que a gente conhece, demora 9.780 anos para cruzar uma galáxia. Em outras palavras, quando você vê uma estrela, é bem provável que ela já deixou de existir. O que você está vendo
é só o brilho dela que está chegando aqui, muito depois. Olha o que diz o Salmo 147. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Esse é o Deus que você confia. Você acha que Ele não pode resolver os seus problemas? Você está com medo do futuro? Ai Deus, será que eu vou encontrar aquela menina legal para casar comigo? Querido, você vai cruzar com ela quando você menos esperar. Amém ou não? Meninas, não se preocupem. O que é teu já está preparado. Salmo 124, versículo 8 diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Querem um pouquinho mais de ciência? Você já imaginou se o Sol fosse maior? Se a massa do Sol fosse maior, a luminosidade seria maior. O que aconteceria com a Terra? Com a vida? Nada, morria todo mundo. Se a massa do Sol fosse um pouco maior, não haveria água na Terra, porque teria evaporado tudo. Se ela fosse menor do que é, não seria capaz de aquecer a Terra suficientemente. E assim também não haveria vida, não haveria fotossíntese. Lá em Salmo 74, versos 16 e 17, a Bíblia diz assim: teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno. Tu os fizeste. Se a terra tivesse mais distante, o planeta seria frio demais e prejudicaria o ciclo da água. Se fosse perto demais, toda a água do planeta evaporaria. E quantos de vocês sabem que o seu sol tem cor? Quantos aqui sabem que existem estrelas de cores diferentes? Por exemplo, se o sol fosse mais vermelho, a resposta da fotossíntese, vocês sabem o que é fotossíntese, né? O que é fotossíntese? O que é fotossíntese? Não, primeiro, o que é síntese? O que é sintetizar? Transformar. Transformar e chegar numa síntese. E foto, o que é? Luz. Fotossíntese é o processo de transformação da energia em alimento através da luz. Sim ou não? Então, se a cor do sol fosse mais vermelha do que é, porque o nosso sol é amarelo. Vocês se lembram, né? O super-homem lá em Krypton, o sol era vermelho. Quando ele mudou para a terra, ele ficou fora. Super-homem é mito, mas o sol vermelho existe. Se fosse mais vermelho, a resposta da fotossíntese seria insuficiente. E, portanto, não haveria oxigênio. Se fosse mais azul, a resposta da fotossíntese também seria insuficiente. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o sol é da cor exata que tinha que ser para que houvesse vida na terra. Amém, queridos? Outra coisa que você precisa entender. Quantos aqui sabem o que é a gravidade? O que é o poder da gravidade? A gravidade é importante, irmãos? Sim ou não? Vocês podem me dizer quais as consequências da gravidade? Você está no chão, todo mundo sabe. Isso é fácil de saber. O que mais? O que a gravidade controla?
que os gases, o oxigênio, não escapa da Terra? Por causa da gravidade, sim ou não? Agora, por que um balão sobe? Porque ele é menos pesado, o gás hélio que está dentro dele é menos pesado que o oxigênio. Por isso ele sobe. Agora, o que segura o oxigênio na Terra? A gravidade. O que segura a camada de ozônio na Terra? Você sabia que tem ozônio? O que é o ozônio? Qual é a fórmula do oxigênio? O2. E o ozônio? O3. Qual é mais pesado, o oxigênio ou o ozônio? Qual? Oxigênio é mais pesado? Como que um pode ter 3 e ser mais leve? Vocês precisam estudar um pouco mais, hein? Deus ordenou perfeitamente a gravidade da Terra. Se a gravidade fosse maior, querido, reteria mais amônia e metano, que são mais pesados do que o oxigênio. Se fosse menor, a água evaporaria mais, perderia mais água. Quantos aqui sabem que em volta da Terra existem algumas massas de gases que se colocam em distâncias diferentes? Por exemplo, alguém já ouviu falar da troposfera? Troposfera é a esfera que vai desde a Terra até 13 quilômetros de altura. É onde os aviões de cruzeiro voam. Debaixo da troposfera você tem o oxigênio, você tem os ventos. Acima da troposfera está a estratosfera, que vai dos 13 quilômetros até os 50. Aqui é onde está a camada de ozônio. Acima de 50 quilômetros até 100 quilômetros é a mesosfera. Nessa região é onde acontecem todas as atividades eletromagnéticas. Vocês já ouviram falar que a Terra tem magnetismo a partir do seu centro? Porque o magma da Terra é ferro. E o ferro, com condições de pressão e calor, produz magnetismo. O que faz esse magnetismo, por exemplo? Se não tivesse o magnetismo, o que aconteceria na Terra? Por exemplo, os meteoros que passam e que deveriam cair na Terra, iriam destruir o nosso planeta. Por que eles não caem? Porque o nosso magnetismo protege, é como um escudo que faz desviar. Vocês sabiam que os pássaros sabem qual é o norte? Por quê? Por causa do polo magnético da Terra. Tudo isso, querido, Deus criou. Você acredita que isso podia ser por acaso? Se uma dessas coisas não existisse, não haveria terra, não haveria gente, não haveria pessoas. Agora, acima da mesosfera tem a termosfera, que vai acima de 100 quilômetros. Por que chama termosfera? O que é termo? No grego essa é uma palavra que significa calor. Sabe qual é a temperatura lá? 1000 graus. Ou seja, se você for para a termosfera, você vai ficar churrasquinho. Querem mais, gente? O que esse Deus fez? Você sabia que a Terra tem inclinação em relação ao Sol? Sim ou não? Se a Terra tivesse 1 grau de inclinação diferente, se fosse maior, as diferenças de temperatura seriam muito maiores. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nos trópicos, né? Como é que é a diferença de temperatura de inverno e verão? Grande ou pequena? Pequena. Você vai para um país tropical, né? O inverno é calor.
E o verão é calor também. O pessoal que mora em Palmas diz que lá tem o calor e o muito calor. Porque no inverno lá é 35, no calor é 45. Mas se você for, por exemplo, quanto mais longe do Equador, as diferenças de temperatura são maiores. Por causa disso. Por causa do grau que o Sol incide sobre a Terra. Então, se houvesse 1 grau de diferença, querido, sabe o que ia acontecer? Nós íamos viver num planeta onde os ventos que ocorrem por causa de pressão e calor, eles não iam ser. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, os furacões são medidos por categoria, né? Tem o Tropical Storm, que é tempestade tropical, quando é abaixo de 100 km por hora o vento. Acima de 100 km já começa furacão categoria 1. Para vocês terem uma ideia, o furacão categoria 5 são ventos de 300 km por hora. Não para nada. Se a Terra tivesse 1 grau de diferença, nós teríamos aqui ventos constantes, acima de 500 km por hora. A diferença de temperatura da madrugada e do dia seria extraordinariamente grande, impossibilitando colheitas, impossibilitando a vida. Diga para a pessoa do teu lado, Deus pensou em tudo. Deus ordenou perfeitamente o tempo de rotação da Terra. Quantos aqui sabem que a Terra gira em torno de si mesma? Como é que chama isso? Movimento de... E o outro movimento em torno do Sol? Translação, rotação e translação. Quanto tempo a Terra demora para girar em torno de si mesma? Quanto? 24 horas, que é o quanto? 1 dia. O que aconteceria se a Terra girasse mais rápido? Pensa bem, lei da física. Quando você faz um movimento assim, como é que chama essa força? Hã? 100? Todo mundo fala 100. 100. É centrífuga ou centrípeda? Centrípeda. Se rodasse mais forte, o que aconteceria com os ventos? Muito mais violentos. O que aconteceria com as temperaturas, queridos? Os ventos primeiro seriam muito maiores, porque a terra movimenta os ventos. Deus ordenou perfeitamente também o campo magnético da terra, como eu disse. Se fosse mais forte, nós teríamos tempestades eletromagnéticas muito mais poderosas. Já ouviram falar de tempestades eletromagnéticas? Já ouviram falar que de vez em quando o Sol enfurece e tem algumas labaredas maiores que causam tempestades magnéticas que são capazes de, por exemplo, fazer fritar a eletricidade, acabar com a eletricidade, fazer cair os telefones? Sim ou não? Já ouviram falar disso? Essas tempestades eletromagnéticas seriam muito severas. Se fosse menor o campo magnético, o ozônio iria embora mais rápido, porque ele é mais leve mesmo. E o que aconteceria com o escudo da Terra? Por que o ozônio é importante? Porque ele bloqueia os raios infravermelhos. Em outras palavras, gente, está dando para vocês perceberem como você vive num planeta que tem todas as condições para que houvesse vida? Vamos comparar o ar-condicionado. Quem gosta de ar-condicionado? Os homens todos levantam as mãos, as meninas tudo com a mão baixa, né? Ó, vou falar uma coisa. Quando você for se casar, você saiba que você vai passar calor, se você for homem. Porque nenhuma mulher gosta de ar-condicionado. Só que a gente tem o dia da vingança.
Porque quando você é jovem, você tem calor, a tua mulher tem frio. Quando você fica velha, ela fica com calor, você fica com frio. Porque a testosterona diminui, você começa a sentir friozinho. Você não vê que os velhinhos ficam tudo com cachecol. Fala assim, a testosterona já está lá embaixo. Aí eu falo para a Lília, vai chegar a minha vez de dar o troco. Agora tem uns calores, eu falo, não, você abomina ar-condicionado, agora é minha vez. Só para brincar e para dizer o seguinte, vocês sabiam que as abelhas, dentro da colmeia, elas têm um sistema de ar-condicionado em que a temperatura fica 34 graus Celsius. Seja num país tropical, seja num lugar onde a temperatura é próxima de zero. Nenhum homem é capaz de fazer um sistema tão perfeito. Deus fez as abelhas conseguirem manter a temperatura que elas precisam para procriar. E o coração humano? Você sabe quantas vezes bate por dia o seu coração? 100.000 vezes por dia. Você conhece alguma máquina que dura 70, 80 anos batendo 100.000 vezes, sem ter que fazer manutenção, sem ter que trocar peça? Hoje em dia o povo troca, né? Depois de um tempo tem que trocar, tem que dar uma garibada. Mas a verdade é que Deus fez uma máquina perfeita. Amém? Vocês sabiam que o sistema de sonar dos submarinos é muito inferior ao dos morcegos? Você sabia, querido, que o cérebro, eu vou falar uma coisa do cérebro humano. Eu quero que você imagine todas as linhas telefônicas do mundo. Imagine a fiação disso tudo. É muito ou não? Eu quero que você saiba que só o seu cérebro tem mais ligações de neurônios do que todas as linhas de telefone do mundo. O teu corpo tem 200.000 células só para detectar calor. É tão tremendo que se um homem botar a mão em mim, eu sei que é mão de homem. Se uma mulher botar a mão em mim, eu sei que é mão de mulher. Porque a minha célula foi treinada para dizer para os homens, keep out. Fora. Você tem 200.000 células só para detectar calor. Você tem 500 mil de células só para detectar pressão no seu corpo. Você tem de 3 a 4 milhões de células só para detectar dor. Quantos aqui nunca sentiram dor na vida? É bom ter dor? E se a pessoa não tiver dor? Muita dor é ruim, mas e se não tiver dor nenhuma? Você põe a mão no fogão aceso, tua mão é fritada e você não percebe. Tudo isso foi Deus que fez para fazer de você um ser incomparável. Sabe, gente? Deus criou todas as coisas. A grandeza do nosso Criador é incomparável. Dá para a gente ficar aqui falando a vida inteira. Teria muita coisa para falar que a Bíblia diz e que a Bíblia descobriu muito antes dos cientistas. Por exemplo, Jó 38, versículo 16. Jó diz assim: acaso entraste nos mananciais ou fontes do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Você sabia que no fundo do oceano existem correntes tóxicas que saem da profundidade e que proliferam e que permitem que bactérias se desenvolvam, que organismos se desenvolvam, que servem inclusive para alimento dos peixes? Isso os cientistas foram descobrir no século XX. Jó, 1500 anos de Cristo, já sabia disso.
Ornitologia. O que é ornitologia? Aquela primeira descoberta é da oceanografia. Essa aqui é o estudo dos pássaros. Olha o que Jó, 1500 anos antes de Cristo, já falava lá em 39, 26 a 30. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as suas asas para o sul? Ou é pelo teu mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue onde há mortos, ele aí está. Jó já tinha percebido, pela direção do Espírito, que as aves migram para o sul e para o norte, por direção de Deus. Amém? Hidrologia, quem sabe o que é hidrologia? É o estudo dos movimentos, do ciclo da água. Por exemplo, você já percebeu, todos os rios correm para onde? Para onde? Para o mar. São 136 milhões de milhas cúbicas. Por que o mar não enche? Alguém pode me dizer por que o mar não transborda, não enche? Hã? Por quê? Evapora. Como é que chama esse jovem aqui? Rafael. Rafael vai passar na faculdade. Chega inteligente. Evaporação. Os cientistas demoraram muito para descobrir isso. Mas a água circula, viu, gente? Dos oceanos para o ar para a chuva para os rios e os rios para o mar. Olha o que diz Eclesiastes 1:7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ou seja, todos os rios vão para o mar e o mar não se enche, porque Deus criou o processo de evaporação. Tudo isso é perfeito, gente. O que eu quero concluir aqui: você foi criado por Deus como um ser único. Nunca houve e nunca vai haver alguém igual a você. Você pode até ter 2 gêmeos univitelinos, que do ponto de vista do DNA são idênticos. Mesma impressão digital, não é? Se fizer o DNA deles é igualzinho. Mas são 2 pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com desejos diferentes, porque Deus fez cada um de nós. Você não é produto do acaso. Você foi criado por um Deus que te ama, que sustenta o universo na palma das suas mãos. E Ele sabe todos os dias da sua vida. Por isso que você deve entregar a vida para Ele, confiar nele. Seus sonhos, seus medos, seus desejos, suas decisões, suas escolhas, tudo entrega para Deus. Porque o Deus que é capaz de fazer o universo funcionar com leis perfeitas, todas essas coisas têm que acontecer juntas para que haja vida na terra. Você sabia que se fosse 1 segundo antes que o teu pai tivesse ejaculação, você não estaria aqui? Todas as coisas são dirigidas por Deus. Você não está aqui por obra do acaso. Você está aqui porque Deus quis que você existisse. Aquele espermatozoide, dentre os milhões que foram produzidos naquele momento, com aquele óvulo, se juntaram. E Deus trouxe você à existência. Nós podemos ser aparentemente insignificantes num universo tão vasto, mas nós somos obra-prima de Deus. Amém? Então, se o diabo quiser fazer você sentir que você não tem valor, que você é um Zé Ninguém, que você é um coitado, que
saiba que você foi a escolha primeira de Deus. Você não foi a segunda escolha, você foi a primeira escolha. E se Ele te criou, e você é exatamente o que Ele queria, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. Amém? Então que hoje você se sinta muito feliz de existir, porque você existe porque Deus quis assim. Amém?